Eu não sei quantos aqui vão lembrar, mas há uns 10 anos atrás eu trouxe essa palavra e entendi que estava na hora da gente repetir. Fiz aqui alguns acréscimos, algumas evoluções do que a gente vai ouvindo de Deus e dos irmãos, né? E aí resolvemos então compartilhar de novo com vocês. E a base do que a gente vai conversar está em 2 textos, né? Primeiro é esse texto de Filipenses 2, que no início ali ele fala isso aí, né? Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui o texto vai dizendo, primeiramente, que, assim, pelo menos foi como eu entendi, que algumas coisas legais já estavam acontecendo no meio ali daqueles irmãos, né? Então ele fala aqui de exortação em Cristo, fala de consolação de amor, fala de comunhão no Espírito, fala de afetos, fala de compaixões, coisas legais, né? Coisas que devem acontecer mesmo no meio da igreja. Entendo que essas coisas, ele estava reconhecendo ali que tinha essas coisas presentes. Quando eu olho aqui para o nosso povo e o que eu recebo de vocês, também vejo consolação de amor, exortação em Cristo, comunhão no Espírito, afetos, né? Legal. E aí ele fala no versículo 2 sobre completai o meu gozo, como que, assim, me parece que tem uma coisa aí que se vier vai ficar melhor ainda, vai ficar completo. E aí ele incentiva a gente a buscar essa coisa. E essa coisa é o que ele diz aí. Tenhais o mesmo modo de pensar. E aí ele vai falando assim numa sequência de 4 coisas, né, como que repetindo, meio pleonástico, meio enfatizando, né? Olha, o mesmo modo de pensar, mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E esse aqui é o desafio que eu queria trazer para nós aqui, hoje. A gente buscar esse mesmo modo de pensar. E eu fico, às vezes, pensando que isso é, assim, quase utópico, né? Como que a gente vai ter o mesmo modo de pensar e pensar a mesma coisa em tudo? Né? Como é que a gente vai resolver o problema, por exemplo, entre os flamenguistas e os botafoguenses? Né? E, obviamente, não é disso que ele está falando. Mas, enfim, aqui tem um chamado, uma exortação para a gente ter o que eu chamei de unidade de pensamento, né? E a gente vai aqui para o próximo texto, que diz assim, né? Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, rogo-vos. Então, gente, vamos lá. Peço isso a vocês. Desejo em Deus que isso aconteça com vocês. Que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, gente, nós temos que buscar isso aí, porque é uma exortação bíblica, não é? A gente ter o mesmo pensamento e o mesmo parecer. E pensando no que seria isso, né, eu fico assim, concluindo que isso aí não significa assim, necessariamente ter a mesma ideia ou a mesma opinião sobre algum assunto ou sobre tudo quanto é assunto, né? A gente sabe que a graça de Deus é manifesta, revelada de forma diferente a cada um,
E a própria palavra diz, né, que em Romanos 12, 14, acho que é 14, que há, às vezes, diferenças. Então, tem gente, diz lá, por exemplo, que tem gente que considera iguais todos os dias, tem gente que faz diferença de um dia e de outro, mas todos fazem para o Senhor, né? Então, a própria palavra diz que há essas, vamos dizer assim, diferenças de considerações que nós podemos ter entre as coisas, mas no final, a gente tem que chegar nesse mesmo pensamento e parecer aí. Então, aqui a gente não está falando de ter uma mesma ideia e opinião sobre tudo, mas aqui eu tentei, assim, escrever como eu tentei entender, né? Para mim significa, assim, convergir para um parecer. Convergir em nome da unidade e da sujeição aos outros irmãos. Então, eu vou dar, assim, um exemplo bem besta, né? Que eu dei da outra vez. A gente pode fazer um debate aqui sobre se é melhor esse encontro ser de manhã ou ser de noite. Alguns vão achar que é melhor de manhã por isso, por aquilo. Alguns vão achar que é melhor de noite por aquele outro. E, independente de os que acham que é melhor de noite não mudarem a sua opinião sobre o que prefeririam, nós vamos todos convergir para um mesmo parecer. E vamos nos encontrar, no caso do nosso modelo atual, de manhã. Os que preferem de manhã vão ficar felizes, e os que preferem de noite vão ficar felizes também. Porque também funciona, também a igreja, são os mesmos irmãos, é o mesmo Deus. Amém? Aí eu vou me arriscar a contar um negócio aqui. Fernando depois pode brigar comigo, viu? Mas quando nós estávamos no processo da ordenação, eu nem combinei com ele que eu ia falar isso, mas agora já era. Eu falei assim, ó, Fernando, tem uns pontos aqui que eu queria alinhar com você. E ali na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou falar esses pontos que são, lembra que eram 4? E aí, como eu tenho, assim, argumentos muito bons, eu vou convencê-lo e vai ficar tudo como eu penso. Sinceramente, foi assim que eu achei que ia acontecer. Aí nós nos encontramos, a gente conversou sobre o primeiro ponto, tal. Foi tranquilo, né, Fernando? Tranquilo. E naquele primeiro ponto eu vi que a coisa não ia ficar nem do meu jeito nem dele, a gente convergiu para um ponto central. Mas o principal que eu quero falar sobre essa história é o seguinte, que nesse momento Deus me falou, não é assim como você está pensando, não. Eu não estou levantando 2 pessoas para serem iguaizinhas, não. Que é o que você pensa. Não é. E eu não sei se você lembra, Fernando, mas eu nem te falei os outros. Nem te falei os outros. Porque entendi que nós iríamos andar juntos, eu sendo Maurício, ele sendo Fernando, e nós íamos buscar isso aqui. Essa convergência para um mesmo parecer. Mesmo que nem eu, nem ele mudássemos as nossas preferências. Deu para entender? É isso que a gente está buscando aqui. E nós temos conversado e temos andado, né, nessa direção desse mesmo parecer. Graças a Deus. Bom,
Feito isso, vamos então pensar aqui em alguns princípios, sugestões. Não sei se esse nome princípio ficou bom, para a gente buscar essa unidade no pensamento, no parecer. E a primeira coisa que eu pensei foi da gente discernir o que é absoluto e o que não é. Diferenciar. Porque o que é absoluto é absoluto. Absoluto aqui que eu estou chamando é o absoluto da palavra, né, galera? Então, nós não vamos ter uma discussão, né, sobre se a gente deve mentir ou não, por exemplo. Porque isso é um ponto absoluto. Discordar disso já é discordar de Deus, já é discordar da palavra, aí já é outra questão. Então, a gente deve diferenciar, eu creio, isso é uma das direções para a gente encontrar essa unidade de pensamento, deve diferenciar o que é absoluto e o que não é, e não ficar fazendo questão do que não é absoluto. Né? E evitar discórdias, discussões desnecessárias, né? Que muitas vezes geram facções por causa de causas que não são absolutas. Como o pessoal gosta de dizer, né? Tem guerra que vale a pena ser lutada, né? Outras não. E a gente, então, deve aprender a dar mais valor ao que vale mais, né? E renunciar ao nosso jeito de fazer as coisas quando necessário. Né? Isso é um ponto muito importante. A gente está falando aqui de unidade no corpo, né? O foco aqui é a unidade da igreja. Né? Mas isso rebate em qualquer nível de relacionamento, né? Como o de casal, por exemplo. Se você entra num relacionamento a dois, né, fazendo questão de muita coisa que não é importante, vai dar ruim. Não é não? Vai dar ruim. Então, esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto vem assim, meio que junto com o primeiro, né? Que eu estou chamando aí de esvaziar-se. Né? Aqui eu peço desculpas, aqui eu devia ter colocado os textos aqui, né? Mas não fiz, foi mal. Então aqui a gente lembra que Jesus se esvaziou de si mesmo. A gente leu lá, né, o texto que fala em Filipenses de você considerar os outros superiores. E aqui a gente está falando da gente evitar chegar muito cheios de si mesmo na comunhão. Ser paciente. E, de novo, renunciar o seu jeito de fazer as coisas. Veja bem, a gente já separou o que é absoluto e importante do que não é absoluto e do que não é importante, certo? A partir daí a gente tem que entrar nessa etapa aqui do esvaziar-se. E da renúncia a esse jeito de fazer as coisas. Porque a gente briga muito pelo nosso jeito de fazer as coisas. A gente faz questão, muitas vezes, de coisas dispensáveis. E isso causa arestas, né, nos relacionamentos. Eu vou dar outro exemplo aqui, acho que eu vou levar talvez outra bronca, mas... Lá em casa a gente tem uma conversa, eu e Débora, sobre estender roupa. Desculpa aí, viu bem? Porque, assim, para mim, você pega... Eu faço isso com pouca frequência, né? Mas você pega as roupas, taca lá no varal e pronto. Depois tira, acabou. Mas Debbie acha que tem que botar os grampinhos, porque aí seca mais rápido. Mas para mim, não, porque cada roupa tem 2 grampinhos. Vocês têm 10 roupas, são 20 grampinhos. Então, na minha cabeça, são 20 processos a menos nessa tarefa. Mais 20 para tirar, então 40.
Mas Deb gosta de botar os grampinhos. Então, o que que a gente faz? Grampinho, gente. Por que é que eu iria fazer questão de um lance desse, que não é absoluto, que não é importante? Mas a minha convicção sobre os 40 processos a menos continua. Entendeu? Por isso que eu escrevi aqui, a gente tem que renunciar ao nosso jeito de fazer as coisas. E aí, às vezes eu estou fazendo esse trabalho lá, né? Aí eu ponho sem grampinho. Mas tem umas peças que ela faz questão, aí eu boto. Enfim. Esvaziar-se, gente. Talvez isso aqui seja um dos mais importantes do que eu vou falar. Esvaziar-se. Renunciar. E eu botei aqui ser paciente, né? A gente tem que ser paciente. Porque eu vou falar disso daqui a pouco nesse ponto seguinte, que é o não se aferrar nas convicções. Ele tem muita relação com o segundo, né? Isso aí significa você não se apegar aos próprios entendimentos, como Provérbios 3 diz lá que é para você não se estribar no próprio entendimento, né? E o estribo é um negócio que te segura ali na sela, né, não? Porque mesmo que o cavalo dê uns pinotes, você continua ali, né, não, Aline? Então, o estribo é um negócio que prende, assim. E aí ele fala isso, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se apegue ao seu próprio entendimento. Até porque o nosso entendimento pode ser falho. Não é não? Eu gosto de citar um provérbio que diz que os caminhos do homem para ele lhe parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Acho esse provérbio assim fantástico e muito esclarecedor. Para ele é ótimo, mas o fim é a morte. Como pode ser tão diferente? Mas muitas vezes é, né? Porque o nosso entendimento é falho. Então a gente não deve se estribar no nosso entendimento, primeiro porque ele é falho, segundo porque a gente tem que se estribar é no entendimento do Senhor, né? E aí, de novo, né, eu gosto de repetir que ter convicções é importante, mas a gente não pode ser inflexível. E, de novo, a gente tem que chegar na comunhão disposto a abrir mão dessas convicções se necessário, né? Importante dizer aqui, a questão aqui não é você não ter convicção, né? É você valorizar o que tem valor. Considerar que os irmãos também têm as convicções deles, né? Considerar os irmãos superiores. Fazer o esforço que você pode fazer para aquela convergência de parecer, né? E eu vou de novo citar o Fernando aqui, coitado. Mas a gente estava conversando uma vez sobre um ponto importante. Um ponto que é bíblico no princípio, mas tem aplicações que podem diferenciar. E aí tinha outras pessoas na conversa e tal. Chegou um momento, ele falou um negócio, tem mais de 10 anos isso, mas para mim foi importante. Ele disse assim, olha, eu levei vários anos, muitos anos, para chegar nessa convicção sobre esse ponto. Então eu não posso esperar que entrou agora na fé tenha a convicção que eu tenho. Fernando Saboia. Achei fantástico demais isso aí. Porque para mim isso não está aferrado e ter essa, como eu escrevi aqui, paciência e compreensão a respeito do que os outros também entendem sobre os pontos, né?
Então a gente tem que aprender a fazer isso. Chegar na comunhão disposto a abrir mão das convicções quando necessário. E aí o próximo, e é, como eu digo, esses pontos são todos interligados, né? Eles se interconectam aí facilmente, é sujeitar-se aos irmãos. A unidade, incluindo a unidade no pensamento, é alcançada através da sujeição mútua, né? Ela tem a ver com essa disposição de andar junto, mesmo em situação adversa. E a situação adversa, muitas vezes, inclui a diferença de opiniões, né? E de pareceres com relação a coisas práticas da vida aí, né? E aí, de novo, a gente fala que é importante ter a renúncia de preferências pessoais para colaborar com essa unidade no parecer. Mas esse sujeitar-se aos irmãos é um comando bíblico. E que a gente deve obedecer esse comando bíblico. Então, você junta aí o sujeitar-se aos irmãos com o texto que fala para você considerar os outros superiores, e aí vai dar bom. E sobre a sujeição, tem um capítulo à parte aqui, que é sujeitar-se à liderança, que é seguir a direção dada para a congregação, né? E isso, obviamente, né, gente, tem tudo a ver com a unidade no pensamento, né? Então, a direção agora, para este momento, é estarmos aqui, compartilhando a palavra, né? Não é almoçar lá atrás, ou ficar conversando. Se todos nós andarmos nessa direção, nós vamos ter unidade nesse ponto. Não é? Simples. Mas se... eu estou dando esse exemplo também muito simplório, por questão didática, né? Mas se cada um aqui, né, achar que não, esse momento aqui era melhor ser aproveitado para outra coisa. Por exemplo, para eu conversar com os irmãos sobre coisas importantes. E tem coisas importantes que devem ser conversadas mesmo, e tal. E aí nós não vamos andar em unidade, né? Aqui a gente poderia encaixar muitas situações nesta questão, mas aqui pontua a importância desse sujeitar-se à liderança, né? E aqui, de novo, nessa sujeição a gente exercita o lance que eu falei de abrir mão de preferências sobre como nós gostaríamos que as coisas acontecessem, né? Nós, há um tempo atrás, tivemos, junto com o grupo de liderança, uma conversa sobre esse encontro devia não passar para as 10, em vez de ser 10h30. Foi uma conversa legal, saudável. Não lembro qual foi o placar, mas alguns estavam defendendo que era melhor voltar para as 10, com bons argumentos. Eu me lembro muito bem disso. Seguimos 10h30, por enquanto. E beleza, todos seguimos 10h30. Né? Não houve uma rebelião dos que preferiam 10. E nenhum, então se for assim eu também não vou. Vou chegar 10 horas só para marcar a minha convicção aqui. Não é assim, a galera das 10 abriu mão, gente. Possivelmente continuam achando que era melhor 10, mas estamos aqui. 10h30. Inclusive, desculpa, vou abrir um parênteses. Nosso encontro é 10h30, beleza? E a gente tem se esforçado, sinceramente, para começar nesse horário, né? Contamos com vocês. Desculpa aí, continuamos amigos. Vamos para o próximo ponto. Investimento nos relacionamentos.
a, a gente precisa investir na qualidade dos relacionamentos, né? A gente está falando aqui de unidade. Dei o exemplo aqui do Fernando, né? Que aguardou aí a pessoa ter tempo, né? Até para compreender por que ele tinha aquela convicção, né? E a gente sabe que a qualidade nos relacionamentos requer investimento de tempo, de convivência, e a unidade de pensamento, né, desse parecer, isso que nós estamos conversando, é um ponto, né, dessa qualidade de relacionamento, né? E isso aí precisa de investimento, convivência, e nessa convivência é preciso que haja compreensão, é preciso que haja perdão, é preciso que haja renúncia. Eu sei, assim, que com algumas pessoas a gente tem, talvez, mais empatia ou mais identidade, e essas coisas podem facilitar, né? Pode fazer com que duas pessoas cheguem mais rápido, né, nesse ponto aí de convergência, de unidade e tal. Mas a palavra que lemos no começo não é só para os que têm afinidade, identidade, não. É para todos, né? E o normal é a gente precisar investir nesse relacionamento, para que a gente chegue nesse ponto de qualidade, vamos dizer assim. E aí, a gente volta a falar da importância de congregar. Ou, como diz a palavra, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Esse costume de alguns, não parece que ele está falando de gente que já não está nessa unidade? É um costume errado de alguns, vamos dizer assim. Então, o relacionamento em conjunto, em congregação, congregar é estar junto, é fundamental, né? São as oportunidades ali da gente se conhecer, e essas arestas que eu coloquei aqui, né? As coisas que necessitam dessa compreensão, desse perdão, dessa renúncia, dessa conversa, elas aparecem, né? Depois do retiro, a gente ficou conversando, né, que algumas situações apareceram, né? E é bom, é ótimo aparecerem, para a gente conhecer, para a gente poder tratar, ajudar, para a gente poder conduzir nessa direção aí da compreensão, perdão, renúncia. E aí, unidade. A importância de congregar tem a ver também com essa busca pela unidade, né? Através da convivência. Por último, aqui novamente, desculpa ser repetitivo, né? Mas a gente está dizendo que esses pontos são todos relacionados. É a participação ativa na igreja. E aí a gente está falando de ser ativo e abundante na obra. Eu acho que eu já repeti umas 10 vezes aqui, né? Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Os últimos versículos, que fala lá: portanto, meus irmãos, sede firmes e abundantes na obra, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. E eu repito isso especialmente para mim mesmo, para entender que o padrão bíblico no serviço é ser abundante. Não é fazer pouquinho, mais ou menos, né? Com aquele tempinho de sobra, com outras 100 coisas que você faz. Padrão bíblico é a abundância, né? Então, participar do serviço da igreja, você dá a sua justa cooperação, isso vai, de alguma forma, contribuir de
maneira fundamental nesse lance da unidade. Porque você deixa de ser, assim, alguém de fora que está percebendo as lacunas e erros, né? Para passar a ser alguém, né, que está contribuindo para, quem sabe, né, a gente deixar de ter essas lacunas e erros. Né? O nosso queridão aqui, o Alexandre, né, tem nos servido aqui com a transmissão. Ele nunca falou isso, não. Vou falar algo aqui só didaticamente mesmo. Mas, enfim, duvido que Alexandre hoje fale assim, esse pessoal da transmissão devia fazer uma coisa melhor. Né? Podia ser assim, podia ser assado. Né? Podia nem ter transmissão. Né? Ele está aqui, ó, fazendo parte desse serviço. Né? Hoje, né, Alexandre, você sabe o trabalho que dá, as dificuldades que tem, né? Até onde a gente consegue chegar. E está aí, servindo. Então, acredito muito que o serviço é um super contribuidor com esse lance da unidade. Né? E a gente deve aprender a servir muito, ser abundante, fazer tudo de coração, fazer tudo com alegria. Aqui também tem um texto que fala disso, né? Tudo que você fizer, faça como que para o Senhor. Então, não é para pessoas, não é para agradar a todos, não é para receber elogios, não é para impressionar, mas é para o Senhor e abençoa outros, envolve outros. Né? Quando a gente está envolvido e engajado, a gente se aproxima dessa unidade de pensamento e de parecer que a gente está falando aqui. E é importante, como eu escrevi aí, manter a participação, mesmo quando não estamos vendo o funcionamento das coisas de acordo com as nossas preferências. Eu preferiria que algumas coisas que a gente faz aqui, até em casa, fossem diferentes. Mas nós estamos juntos. Vamos seguindo na mesma direção. E eu vou manter minha participação aqui, de preferência com essa pegada da abundância, né? Mesmo que nem tudo ainda esteja como eu gostaria, certo? E aqui eu, de novo, pontuo, né, o cuidado com as reclamações e críticas e a importância de você não se afastar por causa de discordâncias. Agora, você liga tudo isso lá com as coisas que a gente falou primeiro, né? Tem coisas que são absolutas, tem coisas que são mais importantes que outras, e nós devemos nos esvaziar, renunciar, considerar os outros superiores. Amém? Então, concluindo, você faz o seguinte, você pega essas coisas todas aí, a humildade, o serviço, a comunhão, paciência, perdão, sujeição, recheia tudo com amor, taca no liquidificador, bota para dentro e busca de coração, diante de Deus e dos irmãos, cooperar com a obra do Senhor na igreja, convergindo para esse mesmo parecer. Amém? Amém. Bem, excelente. Tá bom material para a gente pensar, trabalhar e aplicar. Queria só fazer uma pequena observação. Maurício tratou aqui sobre unidade de pensamento. E creio, sim, que nesse caso nós estamos em unidade de pensamento sobre o que ele disse sobre a unidade de pensamento. E especialmente a questão de que precisamos convergir. Para convergir, temos que ter humildade, paciência, enfim, todas essas coisas são importantes. Mas eu queria me referir a um aspecto da unidade que é muito próximo, parecido, e só para fazer um comentário, que é a questão da unidade de fé. Porque é muito frequente a gente ouvir hoje na nossa
geração, no nossos ambientes, as pessoas usarem uma expressão assim, mas é a minha fé. É a fé dele. Destacando um aspecto assim, subjetivo da fé, e que muitas vezes as pessoas usam isso para justificar aquilo que elas não têm como justificar de outra maneira. Então encerrou o argumento, porque a pessoa diz, não, mas é a minha fé. E aí você não tem mais o que dizer a ela. Enfim. Mas essa expressão, a gente tem que tomar cuidado com ela em alguns aspectos. O primeiro é que existe uma diferença em termos de como a Bíblia usa a expressão fé. Existe uma diferença entre a fé como uma faculdade da alma ou uma manifestação mesmo do Espírito. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. A sua fé pode ser, nesse sentido, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, ela pode crescer, ela pode diminuir. É como você se liga a uma verdade revelada. Essa fé, cada um tem e é, de alguma maneira, subjetiva. A intensidade da minha fé, eu posso comparar com a intensidade do meu amor, com a intensidade da minha paciência, de qualquer outra virtude. Então, eu posso ter mais fé ou menos fé, a minha fé pode estar enfraquecida, pode estar fortalecida. E aí, nesse sentido, eu posso falar da minha fé. Mas a Bíblia usa a fé num outro sentido, ou de uma outra maneira, que é destacando o objeto da fé. Quando a Bíblia fala que há uma só fé, está dizendo que há uma só verdade, uma só doutrina, um só conteúdo da fé, que é absoluto. Aí há uma só fé, como há um só batismo e um só Senhor. Nós precisamos ter cuidado com essa expressão para não confundirmos. Às vezes as pessoas dizem, mas é a minha fé, e ela está falando de um assunto que ela não pode ter a fé dela, porque há uma só fé. É o que o Maurício falou aqui sobre o absoluto. E não está ali em questão a fé nesse outro sentido. Nesse sentido da minha capacidade ou disposição ou compreensão pessoal de algumas coisas. No texto de Romanos 14, que o Maurício mencionou também, quando ele falou de divergências de opiniões e de maneiras de ver, Paulo diz assim, nesse sentido, ele diz assim, olha, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Ou seja, não fique chateando os outros com isso, tentando impor aos outros isso. É uma coisa relativa, uma coisa de preferência. Então, nesse sentido, ele diz, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Agora, bem-aventurado o homem que não é condenado naquilo que aprova. Ou seja, que você, ao se firmar na sua fé, você não está causando dano aos irmãos, escandalizando, arrumando confusão, porque você está se firmando na sua fé. Então, a gente tem que ter, assim, quando a gente usar essa expressão, a gente tentar entender o que a gente quer dizer e o que as pessoas querem dizer. Certo? Porque eu já vi muita gente entrar em caminhos complicados na vida, porque nessa história de que é a minha fé, não ouvem mais conselho, não estão dispostos a ser confrontados com a verdade de Deus, trazem essa experiência para uma subjetividade completamente difícil. E pode ser um daqueles caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. E aí ele caminha para a morte com toda a convicção. Vai para o inferno crendo realmente, porque hoje se usa muito a expressão fé, nesse sentido de faculdade da alma, em outros contextos, como pensamento positivo, mindset, não sei o que lá. Então, assim, uma convicção firmada em você mesmo, que te fortalece. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. Amém? Então, só uma observação, porque é um assunto assim que vai ao lado, né? Unidade de pensamento e unidade de fé, se toca um pouco que a gente precisa ter. Acredito que todos esses remédios que o Maurício apontou aqui servem para a unidade de fé. Da humildade, da sujeição, de distinguir o que é absoluto do que não é. Amém?
Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse encontro, pedir que o Senhor coloque em nossos corações aquilo que o Senhor trouxe à nossa mente também, que nós possamos observar aquilo que está na Tua palavra, que cremos que é o desejo do Teu coração, de buscarmos essa unidade no pensamento, esse mesmo parecer, Senhor. Sabemos que o nosso coração tem as nossas preferências, mas queremos colocar essas preferências e todas as coisas diante do Senhor, como quem já abriu mão delas, deixar que o Senhor nos molde, nos conduza nesse caminho de nos sujeitarmos aos irmãos, de considerarmos cada um superior, de não nos aferrarmos em nossos próprios entendimentos, e estamos de coração dispostos, Senhor, a abrir mão de nossas preferências em favor da unidade que o Senhor busca na igreja. Que o Senhor nos conduza, nos ajude em situações práticas que possam ocorrer, mas que encontre em cada coração esse desejo de agradar ao Senhor também nesse aspecto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.